Vai, diretora. É com você, das nossas cabines na central. E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui num cenário um pouco diferente. A gente está no Amor e Vestibulares, já que um dos nossos entrevistados de hoje é o Belan, que é dono aqui da empresa. A gente vai gravar aqui o nosso terceiro episódio com entrevista. E nessa entrevista muito especial, com dois amigos. Um deles é o William Borghetti, que ele é especialista em neurocomunicação e neurociência. É um cara que está estourado, muito conhecido e muito referenciado pelo que ele fala e faz. E também a gente está com o Belan Omori, que é dono aqui do Omori Vestibulares, que é uma rede preparatória para vestibulares. O Omori também é especialista em aprovação para vestibulares. Primeiro, obrigado por aceitar o convite de falar com a gente. É muito importante para a gente, né, ter dois grandes especialistas que são referência no que fazem. Para ajudar a gente aí, a gente e a galera que vai assistir, né? Sobre os temas que a gente está trazendo. Então, William, obrigado. Mori, obrigado. Tamo junto. Vamos começar aí, que eu acho que o tema de hoje, eu acho que ele é bem pontual, que é a gente colocar a neurociência, a neurocomunicação no aprendizado. E aí a gente fala tanto de aluno como de professor, né? A gente sabe que o impacto que o professor tem negativo reflete diretamente no aluno e vice-versa, né? Então, vou começar com o Borghetti. William, fala pra gente como que a neurocomunicação atua hoje, efetivamente, para que os professores sejam mais efetivos. E aí eu acho que até a gente pode trazer a questão de tranquilidade de trabalho para lidar com o aluno. Bom, cara, obrigado aí pelo convite, né? A gente está ensaiando essa troca de ideia faz tempo e hoje deu certo. A ideia aqui, Rafa, é a seguinte. Quando a gente pensa onde a neurociência se encaixa, então a brincadeira na galera da neurociência é assim, onde tem cérebro, se encaixa. Então hoje você vê a neurociência em diversas áreas que antes eram até inimagináveis. Então, por exemplo, hoje tem uma área que é muito popular, aí, que tá crescendo muito, que é a neuroarquitetura. Então você imagina um arquiteto que ele começa a compreender o conceito de comportamento. Ele fala assim, bom, as pessoas quando elas entram, elas olham para esse lado, elas fazem isso, elas entram com a cabeça baixa, elas vêm aqui para fazer tal coisa, elas ficam muito tempo, elas ficam pouco tempo. Essas informações comportamentais dão a esse arquiteto mais ferramentas para ele construir um ambiente ainda melhor. Então a neurociência nesse ponto ela atende várias áreas. Então você tem a neurociência na liderança, você tem a neurociência na arquitetura, você tem a neurociência nos esportes, né? Então você imagina lá, o cara que vai bater o pênalti na final, cara, todo jogador profissional de futebol sabe chutar um pênalti. Qual que é a diferença de um jogador para o outro? É o cara que naquele momento, vou até citar um grande ídolo do São Paulo e do Corinthians, você vê aquele gol do Corinthians na final, lá quando o Danilo, o cara tá na final do Mundial, ele pega a bola, ergue a cabeça, vê, pum, dá uma batida ali com toda tranquilidade. Então, um cara nervoso ali, ele ia dar um bicudão para cima. Pois é. Então, Roberto Baggio em 94, né? Pois exatamente. Então, assim, o Roberto Baggio, um extremo jogador. Mas ali na hora, o Dida, que na hora que o negócio tava louco ali, ele cabeça no lugar, tal, olhava. Pois é. Então, você começa a perceber que há uma relação entre comportamento e performance. Tá? Isso, em qualquer área, a neurociência vai apoiar tudo isso aí. A minha área de atuação é na neurocomunicação, ou seja, como é que a pessoa que está nos ouvindo agora, ela recebe essa nossa informação, ela consegue associar com a vida que ela está passando. Então, olha que interessante, quando alguém que não é da área da neurociência começa a entender sobre comportamento, quando o filho faz uma atrocidade, você olha e fala assim, eu vi lá o vídeo, tem o córtex pré-frontal. Então você começa a entender melhor aquele comportamento, que é uma coisa que a nossa geração não teve. Nossa geração era madeirada no lombo e não tinha muita ideia. E isso pro professor dentro da sala de aula, ele gerencia melhor. Então ele fala, isso aqui é um comportamento impulsivo, isso vai passar, então eu vou por esse lado, eu vou quebrar padrão, eu vou ter outros mecanismos para conseguir atenção e ensinar, porque essa geração também tem uma coisa que a nossa não tinha, que era a informação disponível. Se o nosso professor falasse assim, a capital da França é Tóquio, você falava, tá bom,
Meu professor está falando. Hoje, você dá informação e o aluno está bem informado. Ele tem acesso, ele tem como catar o celular e consultar na hora. Não mais, né? Que agora proibiram os celulares. Então, a ideia da neurocomunicação nesse contexto é fazer com que o professor tenha mais conhecimento comportamental. Aí ele pega aquele conhecimento técnico que ele tem e aplica junto com o comportamental. E isso vai fazer ele dar uma aula melhor. E ainda tem o William Borghetti, né? Para ajudar também, além da informação, né? Esta fera, bicho! Não, eu posso falar, assim, por experiência própria, assim, né? O Borghetti é um grande amigo. E o conteúdo da neurocomunicação faz uma diferença em todos os aspectos da vida. Né? Porque ele fala a respeito das relações. Perfeito. Né? Quando você fala se tem cérebro e se comunica, cabe. Tem cérebro e se comunica. Porque tem um teórico que falou a respeito disso, que todos os problemas do mundo são problemas de comunicação. Todos os problemas do mundo são problemas de comunicação. Pois é. Né? Por quê? Porque a comunicação hoje, hoje e sempre, ela é a forma com que a gente vive. Quem não para tentar entender como melhorar a sua comunicação, por exemplo, como você cria o seu filho, como você lida, né, que é a especialidade do Borghetti, falar com adolescentes. Se você não para pensar como você vai conversar com seu filho, cara, você pode criar um trauma, você pode criar vários problemas que vão impactar na vida dele, né, em toda a vida dele. Pois é. Né? Então isso é fundamental, a gente conseguir entender, a gente conseguir pensar, e o Borghetti traz muito desse questionamento de que, peraí, não vamos reagir aos estímulos da forma com que a gente foi criado. Vamos parar para pensar um pouquinho. Entender, né? Vamos entender um pouquinho como é que isso funciona. E, cara, eu sou super fã do Borghetti, né? Sou super amigo. E eu acompanho os conteúdos e eu falo, eu tenho um filho de 2 anos, eu fico pensando, puta, faz sentido. Aí eu olho o moleque e falo, cara, o Borghetti estava certo. Então, olha. Um exemplo que eu gosto de dar sempre, cara, assim, por exemplo, adolescente que bate a porta do quarto. Discutiu com a mãe, entrou no quarto e bate a porta. Aí, qual que é a nossa tendência natural? Dá bronca. Esse porra aí mora dentro da minha casa, come minha comida, fica gastando minha... E ainda bate a porta? Fila da puta, eu vou lá e vou quebrar ele na burdoada. Né? É um instinto natural, porque a gente vê isso como um desrespeito. Quando você entende que o adolescente e o adulto sentem a mesma coisa, os dois estão sentindo raiva ali na hora da discussão. Só que o adulto tem mais mecanismos de gerenciar. Eu tô com vontade de quebrar esse moleque no soco, mas eu não vou fazer isso. Eu consigo gerenciar esse meu emocional. Ele não consegue. Então essa batida na porta, esse grito, essa coisa, ela é instintiva. Ele não consegue gerenciar. Então não é inteligente eu ir lá bater boca com alguém que está com o seu emocional desregulado. E aí o que é inteligente? Deixar para lá e deixar quieto? Não, porque aí você vira permissivo. Você fala, então toda hora vai bater a porta. O que é legal de fazer? Passou outro dia ou passaram-se algumas horas, aquele emocional baixou, aí você vai conversar com o cérebro que está discutindo. Mas aí vamos trazer isso agora para o ambiente escolar, que aí, para a gente entender como funciona, e o Mori também pode falar um pouquinho disso na prática, como isso acontece, né? Às vezes, o educador não tem esse tempo que o pai e a mãe têm. Uhum. Como que ele faz? Vou dar um exemplo para você assim, ó. A criança, ela valoriza muito o seio familiar ali. Então, por exemplo, você pega uma criança de 5 anos e tal e fala para ela assim, se você não fizer tal coisa, eu vou te largar no mercado. Putz, a criança entra em desespero. Ela pensa, mano, sem minha mãe e tal. Essas histórias, né? Eu sempre conto, meu pai tem quase 70 anos, o meu pai tem medo de polícia até hoje. Porque quando era criança, lá, passando fome lá, minha avó com 6 crianças, como que minha avó conseguia gerenciar 6 crianças no interior de São Paulo morrendo de fome? Ela falava, a polícia vai te prender se você não me respeitar. Até hoje, meu pai vai no aeroporto, a polícia fala, vem aqui, revista. Meu pai começa a passar mal. Eu falo, mano, tá com droga, tá com arma? Por que tá passando mal? Ele fala, não sei. É trauma, né? É trauma da criança. Então a criança, ela valoriza muito isso. Quando começa ali dos 10, 11, vai entrando na adolescência, a opinião do grupo, dos amigos, começa a ser muito mais importante do que a opinião da família. E a escola, ela tem um agravante que é, você não lida com o indivíduo, você lida com o grupo. Sim.
Então, o aluno adolescente, ele fala assim, mano, se eu peitar o professor, eu ganho moral perante ao grupo. Então, o professor que entra nessa armadilha, ele vai cair num negócio que ele vai falar, cara, e outra, o adolescente é melhor nisso do que você. Sim. Você tem todo um rito, você não pode falar palavrão, você não pode xingar. Tá? Ele pode, entre aspas, ele vai sofrer ali algumas sanções, mas a sanção para o professor é muito pior. Sim. Ser demitido, tomar um processo e tal. Então, por exemplo, já vários casos, o pessoal fala, olha, mas um aluno nunca deu uma peitada em você dentro de sala de aula? Eu falei, claro que já. Como todo professor. Como todo professor. Só que qual que é a diferença? Eu recuo, falo, tá bom, ganhou. Você... Aguarde. Aí sai todo mundo, você cata o cara sozinho na ideia, porque aí você tirou o palco dele. E aí ele acha que vai tomar a rachada, você quebra o padrão de novo. Você fala, mano, por que você falou assim comigo? O que eu fiz pra você? Você já foi desrespeitado por mim e tal? Aí, o que vai acontecer? Ali é um adulto falando com um adolescente. Aí entra a inteligência emocional aí, né? Exatamente. Ali, cara, eu janto ele na ideia com educação, com respeito, eu ponho ele para refletir. Agora, se eu bato boca com ele durante uma discussão, na frente de todo mundo, eu tô elevando ele pro meu nível. Sim. Eu chegar agora e falar assim, Minotauro, vem aí que eu vou te quebrar. Se ele aceitar, eu posso apanhar lá, não tem problema, mas ele me pôs no nível. Minotauro é brincadeira, é só um exemplo científico, né? Então, e é isso, né, cara? A gente vê muito isso dentro da sala de aula, porque o adolescente ele quer romper o limite, a fronteira. Aí vai da gente, como você falou, a inteligência emocional, de avaliar isso daí e entender, tipo, eu tô ligado onde ele quer chegar. Aí burrice minha entregar para ele o que ele quer, né? Ô, Mori, você aqui, eu não sei se aqui você talvez tenha tanto problema, porque é preparatório para vestibular, talvez os alunos eles já venham com outro foco, pode ser que aconteça, mas você tem 14 anos de experiência aí, você deve ter história para contar, né? Olha, na verdade assim, já dei aula para adolescente, já dei aula para adulto, já dei aula para mulheres que tinham sofrido violência doméstica, já dei aula, cara, dei aula para um monte de gente, entendeu? E assim, a grande questão, uma das coisas que o Borghetti falou é extremamente importante. Por exemplo, o que eu faço? Eu, como professor, né? Eu entro numa sala de aula, a primeira coisa que eu paro para prestar atenção, as posições, né? Porque normalmente quando você chega numa sala de aula, os alunos estão conversando, certo? Qual que é na primeira aula, o que eu preciso fazer? Identificar lideranças. Eu identifiquei, normalmente uma sala de 30 alunos, você consegue identificar 2 lideranças médias, de 2 a 3 lideranças daquela sala, que são aqueles alunos que conseguem, de uma forma ou outra, trazer os outros amigos para perto, que são as referências. Essas 3 lideranças, você precisa ganhar, você precisa trazer esses caras para perto de você. Porque eles vão referenciar o comportamento dos outros, né? Exatamente, porque eles são referência do comportamento. Então, teoricamente, numa sala de aula, você não dá aula para 30, né? Você dá aula para 3. Por quê? Porque quando você dá aula, você tem que focar a sua atenção naqueles multiplicadores. Porque esses multiplicadores, eles vão ditar a velocidade da sala, eles vão ditar se vão prestar atenção ou não, se a sala vai ser uma sala tranquila ou se vai te dar problema. Porque esses caras, por exemplo, que nem uma coisa que eu sempre falo, você chega nessa sala, identificou as lideranças, você conversou com essas lideranças, chama os alunos pelo nome, sabe? Elogia essas pessoas. E elogia principalmente, o que eu sempre falo, e eu falo isso há bastante tempo, que é um dos grandes problemas da nossa educação, que é uma das grandes diferenças da Mori, que é a respeito de uma lógica japonesa comparada a uma lógica ocidental. Qual que é essa diferença? Por exemplo, no Japão existe uma palavra chamada gambate. O que significa gambate? É a mesma lógica de saudade. A saudade é uma palavra que no Brasil ela tem um significado muito grande e fora do país não tem significado nenhum. Gambate tem um significado muito grande para o japonês e não tem significado nenhum para qualquer outro povo. E para o japonês, gambate significa se esforce, mas não tem a ver com se esforce, tem a ver com dê o seu melhor naquilo que você for fazer. E o japonês pensa sobre isso, dê o seu melhor naquilo que você for fazer.
E o aluno, ele é muito focado, isso é uma cultura ocidental, que é muito focado no resultado. Pô, fui mal na prova. Meu, me ferrei. Não, peraí, mas você estudou? Você aprendeu? Você deu o seu melhor? Você deu o seu melhor, entendeu? Porque o certo é você valorizar o processo. Se o processo foi bem executado, o resultado ele é consequência do processo. E ele vem. Ele vai vir da melhor forma. Se você realmente passou do processo, realmente dando o seu melhor, o resultado ele vai vir positivo. Que fazendo até uma analogia de novo com o futebol, o torcedor, ele não fica puto quando o time perde, mas se entrega. Sim, cadê o carrinho? Pá, tem dia que não entra a bola. Ele deu o melhor. Fala, mano, cadê o carrinho? Pulou e tal, tomamos um gol lá e tal. E até puxando essa questão do futebol que você falou, isso que o Mori falou é até interessante, eu não sabia disso, não fazia a menor ideia. E olha como que a coisa é, né? A neurocomunicação, a neurociência com o professor não é só isso, é a parte estratégica também. Claro. Né? Porque a partir do momento que você tem, e aí, porque eu falei trazer para o futebol, você tem um time, você tem um capitão. Quem que vai gerenciar o técnico? Exatamente. É o capitão. Né? E faz muito sentido isso. Que é onde a gente encontra as histórias de elenco rachado. Você fala, pô, os caras brigaram, dividiu, então o técnico fala, ninguém dá atenção, o cara põe, o cara... Né? E é esse conceito... Então, assim, às vezes o time ganha e o cara fala assim, mano, tô desconfiado, aí os caras não jogaram, acertaram a bola lá e tal, e tem vezes que o time perde, sai aplaudido, porque você fala, mano, os caras ralaram, os caras jogaram. E é isso, né? É o gambatê do sentido. O cara deu o melhor no processo. No processo. E aí, por exemplo, aqui no vestibular, é um conceito diferente. Né? Porque, por exemplo, o que é o sucesso de um cursinho? É ter alunos aprovados nas melhores universidades. Beleza. Só que, quando o pai vem aqui, a gente faz uma reunião com os pais e com os alunos, a gente fala com os pais e fala, pais, o negócio é o seguinte, o resultado, ele não é importante. Nesse ponto de vista aqui. A gente faz o aluno escrever o objetivo dele, eu quero passar em medicina na USP. Ok. E aí ele escreve o que eu preciso fazer para passar em medicina na USP. Pô, eu preciso estudar 2 horas por dia, estudar 3 horas por dia. Ok. Eu rasgo o objetivo e me foco naquilo que eu preciso fazer todos os dias. As metas, né? As metas. Isso é um roadmap. Você tem um objetivo e as metas. Para você chegar no objetivo, você tem que cumprir as metas. Você não se preocupa com a concretização do objetivo. Mas sim em realizar as metas, né? Em realizar as metas. Porque se você pensa demais, eu preciso passar em medicina, eu preciso passar em medicina, eu preciso passar em medicina, você se esquece do que você precisa fazer naquele dia. Pois é. E aí, a grande questão é, por exemplo, às vezes, o aluno, ele sofre tanta pressão da família pelo resultado, que ele não chega no resultado. Porque o pai pega tanto no pé. Tem até um vídeo que viralizou de um pai e uma mãe que fala, eu paguei cursinho pra você uma vida e você não passou, e não sei o que. Porra, peraí. O cara saiu de 600 pontos no vestibular para 750 pontos. Pô, teve uma evolução. Se eu mantenho essa evolução em 2 anos, o cara tá aprovado. Só que as pessoas não pensam dessa forma. Elas não pensam no ponto de vista da evolução e do esforço. Elas pensam, alcançou o objetivo, sim ou não? E entra muitas vezes o pai e a mãe que não puderam estudar, eles jogam essa responsa porque agora eles têm condição de pagar uma boa escola e vira obrigação do filho de realizar aquilo que os pais não conseguiram. Né? Porque também tem aquela coisa de chegar na festa, chegar para os parentes e falar assim, meu filho passou na USP, essa coisa toda que é uma ideia, um sonho teu que foi projetado em outra pessoa. Então, é um peso grande. E a gente, de novo, né, voltamos para o mesmo lugar. Se a gente não entende como funciona esse cérebro, porque um adolescente não é um adulto pequeno. É diferente e não é uma criança grande. Não, é um cérebro que pensa diferente. Então, se eu não entendo isso, e ao entender eu não me comunico com isso, eu não dou o comando certo, eu não entendo de verdade aquilo ali, eu perco. Eu sempre que eu começo a dar aula numa escola, você vai começar a dar aula lá numa turma, segundo ano e tal. Aí você tá lá na sala dos professores, o professor fala assim, cara, tem lá o Joãozinho lá que, mano, é embaçado. Ninguém consegue, o cara treta, o cara não sei o que e tal.
E eu tenho uma teoria, assim, que, tipo, esses alunos que dão muito trabalho, eles são pessoas, e aqui não é demérito e problema nenhum, é uma característica. São pessoas que precisam de mais atenção. Gente que gosta de aparecer, gente que... porque eu fui esse aluno que, tipo, que você precisa tal. Aí eu lembro uma vez que eu tava dando aula numa sala e tinha um lá que já foi exorcizado lá, nem conhecia. Quando eu entrei na sala, igual você falou, esse conceito que você falou, eu nunca tinha pensado nele, mas eu me vi fazendo. Eu entrei na sala, só pela postura do moleque, eu falei, é esse aí que os caras estavam falando. Moleque era virado, mano, nossa. Aí eu peguei e falei assim, você é o fulano? Aí ele falou, sou. Aí eu falei, você tá famoso, hein? Aí ele falou, falaram mal de mim? Aí eu falei, não, pelo contrário. Exatamente. Falaram que você é um cara de grupo. Falaram que você é um cara que todo mundo gosta, que você anda pela escola inteira, todos os funcionários sabem seu nome, você sabe o nome de todos os funcionários. Aí ele, tipo, por quê? Ele sabe se defender de porrada. Você vai catar o Mike Tyson e dar soco nele, você vai bater 3 dias lá, não vai ter nada. Exatamente. Ele não sabe se defender de chute. Sim. Então tem coisa que ele não sabe se defender. De soco, mano, ele vai se defender bem. Aí eu falei isso pra ele. Aí ele, tipo, ficou meio desconcertado, porque ele só tá acostumado ali a tomar pancada. Nessa sala, tinha um menino, ele tinha algum distúrbio, eu não sei bem o que era, e ele tinha uma dificuldade social muito grande. Então, por exemplo, pessoal, formem grupos de 3 pessoas. Aí formava os grupos e o menino ficava sozinho. Toda vez. Ficava sozinho. Aí eu ia lá e chegava em alguém e falava, põe no grupo, tal, mas queima o filme, né? O professor pedir e esse negócio todo. Aí um dia eu chamei esse aluno, o embaçado, chamei ele lá fora, falei, mano, eu tenho um negócio para pedir, mas não tem outra pessoa para eu pedir. Se eu pedir para outra pessoa, não vai dar certo. Eu só confio em você, você é o único cara que eu confio para essa missão. E se você falar para mim que não dá, tudo bem. Aí ele falou assim, não, professor, fala aí, né? Aí o bichão ergue o peito. Falei, cara, esse menino não pode ficar sem grupo. Você vê a facilidade que você tem para andar com a galera? Agora ele não tem, ele não vai chegar e falar, me põe no grupo e tal. E a galera fica com um pouco de vergonha de pôr ele, porque vai falar, pô, vai pôr o cara no nosso grupo, vão zoar a gente. O único cara inzoável, que ninguém tem a moral de zoar, é você. Sim. Aí coloquei, o bichão ficou cheio assim, ó. Aí ele foi lá, catou o moleque, já falou, não, vem pro nosso grupo e tal, e já fez ali uma conexão. E aí a coordenadora da escola me chamou um dia, ela me falou uma frase muito bonita que eu guardo com muito carinho, que ela falou assim, você salvou 2 pessoas. Pois é. Porque, tipo, canalizou aquele moleque com muito ímpeto e salvou o menino ali que tinha uma questão social. Se a gente parar pra pensar, isso não é algo... Às vezes o executar no dia a dia se torna um pouco complicado. Mas a gente começar a entender isso e colocar isso, aplicar isso na nossa própria vida, na nossa cabeça, não é tão complicado assim. Porque que nem, voltando na questão do que o Belan falou, né? A questão do resultado, sempre focado no resultado. Às vezes, esse aluno que teve essa evolução, se não tivesse essa pressão, talvez ele tivesse até passado, porque não teria pressão. Teria a questão do processo, o respeito ao processo. E, cara, a nossa vida é um processo, sempre. Né? É sempre um processo. Eu acho que tem uma questão que também, né, é uma linha muito tênue quando a gente pensa em educar adolescente, criança. E aí, seja pai, seja o próprio educador. Porque o educador, querendo ou não, ele não tem a responsabilidade de educar como se educa em casa. Mas ele educa também. Sim. Né? Ele acaba tendo esse papel. Até porque todo mundo lembra de um professor que emocionalmente te fez bem e te fez mal. Cara, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tive uma professora no Dom José. Ela, quando ela entrou, ela tinha, se não me engano, 27 anos. Professora de biologia. A Elaine. Ela foi uma das professoras que mais marcou a minha turma, porque quando ela entrou ninguém queria ela porque era muito nova. Foi disparado, uma das melhores professoras que a gente teve, não só por ter conhecimento no que ela fazia, mas pela forma como ela lidava com a gente. Perfeito. Né? E assim, então assim, essa conduta de talvez ter essa comunicação com o aluno foi fundamental para ela. Mas vamos pensar, o que está ali na apostila, qualquer um que é formado naquela área, sabe falar daquele conteúdo. Qualquer um.
Qualquer professor de biologia sabe falar o que está no livro. Agora, saber comunicar, fazer o outro entender, e eu acho que criar entra muito um ambiente... nessa questão do que o Pelão falou, que é o processo. O processo. Né? E tem uma questão, né? Hoje em dia, conteúdo é commodity, né, irmão? Exato, dia, exato. O professor hoje que entra numa sala de aula esperando que vai ministrar conteúdo, cara, ele vai ter problema. Vai. Por quê? Porque hoje o conteúdo, ele tá na sua mão, tá no celular, tá no chat GPT, tá em todos os lugares, certo? Agora, o professor que não para pensar que ele precisa motivar, ele precisa entender, ele precisa orientar, ele precisa direcionar, ele precisa formar, né, aquela pessoa, despertar o interesse do aluno para alguma coisa. Porque hoje o mundo, a gente estava falando de inteligência artificial lá fora um pouquinho, hoje o mundo é prompt, irmão. Sim. E o prompt é o quê? É uma pergunta. Você faz hoje é muito mais importante saber perguntar do que responder. Agora, os nossos alunos, eles são preparados hoje no nosso sistema escolar para responder coisas. Quando lá na Grécia Antiga, Sócrates dizia que a pergunta é mais importante. Tanto que tem a ideia da pergunta socrática que ele vai aprofundando, né? E no nosso dia a dia, se você parar para pensar, a pergunta ela é sempre a mais importante. Claro. Porque se você faz a pergunta de uma maneira equivocada, com uma palavra errada, com uma pontuação errada, você muda todo o sentido da pergunta e todo o sentido da resposta. Tem uma atividade que eu faço nas palestras que a gente fala assim, ó, eu vou te dar um prompt e você vai me falar o que você tá pensando. A frase é: o cachorro correu atrás do gato. Então uma imagem na tua cabeça, tem uma imagem na tua cabeça. O que você pensou? Qual que é o cenário aí que você... Eu pensei na rua da minha casa, na verdade. Pensei na rua da minha casa. Um cachorro caramelo, correndo atrás de um gato persa. Caramelo. Um gato persa. Esse é perigoso pra mim. E a tua? Eu imaginei, na hora que você falou, a primeira coisa que veio foi tipo um desenho animado, manja, o cachorro atrás do gato, uma casa, eles dentro da casa, tipo Tom e Jerry. Tom e Jerry. Na mesma pegadinha, assim. Aí você vê que louco. Eu só dei um comando de o cachorro correu atrás do gato. O desenho, a rua da tua casa, caramelo, persa, se era desenho, se era real, tudo por conta de vocês, de acordo com as suas próprias experiências. Eu não falei nada disso. Eu só falei o cachorro correu atrás do gato. Mas você não imaginou um cachorro verde, porque não é do teu contexto. Você imaginou um cachorro de algo que você já viu, como, por exemplo, a referência do Tom e Jerry. Então, usando esse exemplo, eu sempre falo, às vezes a gente não deixa claro o que a gente quer na pergunta, a resposta vem toda capenga, aí ele fala, pá, também era isso. E se você olha, isso é muito legal, cara. Quando você vê grandes feitos, a pessoa tipo agora teve o caso aí da Fernanda Torres, ganhou o Globo de Ouro. Quando você vê alguém fazendo um feito muito grande, quando você olha o dia a dia dela, se ela fosse filmada, um reality show mostrando o dia a dia dessa pessoa para ela chegar nesse lugar, o dia a dia é chato. É repetitivo. Sim, demais. Eu estava vendo uma entrevista esses dias do Oscar Schmidt. Mão santa, não sei o quê. Oscar Schmidt falou o seguinte: ele fazia 1000 arremessos por dia. 1000. Aí arremessava. 1, 2, 3, 4, 500, 600, 700, 890, tal. 1000. Quando ele fazia 1000, ele ia lá e arremessava 20 bolas de 3. Se na 18ª desse o aro, ele zerava a conta. Sim. Todo dia por 20 anos. Aí você fala assim, pô, Oscar Schmidt chegou lá, deu show, mão santa. Fala, irmão, é mão treinada, né? Inclusive então, ele usa esse termo. Mas, pode falar. Tem uma frase que eu comecei a usar muito. O motivado é o primeiro que desiste. Por quê? Porque a motivação, ela te leva só até um lugar. A disciplina de fazer todos os dias alguma coisa, ela pode te levar a qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, isso aí que você falou é muito importante, que eu até ia entrar para falar nisso que o Borghetti falou, é consistência. Consistência e disciplina, né? Aí eu vou me dar como exemplo. Eu pedalo, eu sou ciclista. Eu pedalo do jeito que eu pedalo hoje desde maio. A alegria dos caramelos. A alegria dos caramelos, por isso que eu falei que é consistência. 3 vezes por semana.
no geral, terça, quinta e sábado. Nos últimos 2 meses que mudou um pouquinho, eu tô mudando um pouco essa rotina por necessidade, mas basicamente a minha cabeça ela tá lá, terça, quinta e sábado. Eu saio para treinar com a bike pelo menos 50 quilômetros. Faça chuva, faça sol. Tem gente que fala assim, tá chovendo, você vai? Vou. Quinta-feira, vou. 7 graus, me agasalho, com chuva já saí assim, me agasalho, vou, põe 2 meias, saquinho no pé para não molhar muito, e ó, eu vou, porque é consistência. Se eu pestanejar numa quinta-feira e acordo 5 horas da manhã, né, porque eu tenho que trabalhar, tenho os compromissos. Se eu pestanejar porque tá frio, porque tá chovendo, eu não vou. Sempre vai eu ter queria pedalar, eu acordei 5h30, tava com um pouco de sono. Eu pestanejei, acabei não indo porque era quarta-feira, não era meu dia de treino. Falei, beleza, hoje pra mim é razoável. Mas hoje, quinta-feira, eu tinha que treinar. Eu saí, marquei 6h30, pedal com o pessoal, acordei 5 horas, tomei café, me arrumei e saí. Porque senão você não faz. Isso é consistência, tem que ter. E assim, tudo é consistência. A neurocomunicação é consistência, a neurociência, é tudo um treino que a gente faz. Uma criança, e aí você me corrige se estiver errado, eu li isso um tempo atrás, para que ela comece a guardar informação, uma criança de 5, 6, 7 anos, que é a fase onde a criança mais aprende, né, que ela mais absorve informação, você tem que falar para ela pelo menos 27 vezes a mesma informação para ela começar a guardar. Isso é consistência. Você gera disciplina, consistência nesse caso. Eu não conhecia esse número, mas assim, o conceito da ideia faz total sentido. Né? Porque você vai, eu chamo isso lá na minha comunidade de método da goteira. Falo, mano, não senta e fica dando sermão, porque assim, para 10 segundos de sermão, dali para frente não serve para mais nada. E isso para adulto. Teu chefe chama você e fica bebê. No começo você ouve ali, tá, daqui a pouco você fala, tá, mas fala aí, tá, terminou, já bom, tá, acabou. Né? E tem uma coisa que é interessante que é assim, às vezes eu coloco lá, por exemplo, esses dias eu fiz uma postagem e eu falei assim, o aluno bom é o aluno que é quietinho, não é o aluno bom para a escola. O que é um aluno bom? Ele é quietinho, ele faz a lição, ele correspeita, ele não sei o quê. O aluno que vem, que quer fazer diferente, que tem ideia, esse aluno é mal visto. Quando esse adolescente vira adulto e cai numa empresa, a empresa fala, você tem que pensar fora da caixa, você tem que ser disruptivo. Como se a vida inteira foi tentado o encaixe? Aí muita gente, inclusive alguns professores, porque eu digo assim, o professor que me segue ou que vê meu conteúdo, ele é o meu maior admirador e o meu maior hater. Claro. Os xingamentos mais absurdos que eu recebo são de professores e os elogios mais incríveis também são de professores. E aí, alguns professores falavam assim, porque não sei o quê, porque não tem, aluno bom é aluno que respeita, esses alunos não querem respeitar, eles chegam na sala de aula, eles não têm respeito para ouvir não sei o quê, então tem que ser na escola militar. E bater ali o negócio e pegar firme e tal. Aí eu falei assim para eles, se você tivesse um chefe, o diretor da escola tratasse você como você trata o aluno, o que você acharia disso? Você fala assim, pô, mano, não tem condição, tá calor dentro da sala de aula. O cara fala, para de frescurinha, dá sua aula, seja um bom professor. Não, mas o salário não tá bom, eu briguei com a minha mulher. Tem que reclamar. Não, para de reclamar, você tem que fazer o seu trabalho e fica quieto. Que eu tô te falando. Isso, pro adulto, é absurdo. Então, qualquer empresa que o cara tá passando calor, tá passando frio, não tem condição de trabalho, e ele falar, e o chefe falar que ele tem que fazer isso e ficar quieto, isso é absurdo. E por que alguém acha que quando a gente transfere a mesma coisa para o adolescente, é passível de, não, tudo bem, vai dar certo. Legal, vai dar certo, os alunos vão prestar atenção e vão fazer isso. Porque normalmente quem faz isso é pai e mãe que quer... Você tá entendendo? E aí volta aquela ideia assim, o chefe que tem que falar que é chefe, ele já perdeu a mão. Escuta aqui, eu sou seu chefe. Você tem que usar a sua autoridade, né? Se a sua autoridade está atrás de um crachá, é porque... Exato. Você não consegue ter liderança. E aí entra nisso que o Belano tinha falado da estratégia de escolher os caras que são líderes, você saber se comunicar com esses alunos, né? E aí, eu acho que a gente começou pensando em falar sobre a questão de sala de aula, mas isso serve também para o dia a dia, para pai, para mãe, né? E aí, você identificando isso, você consegue ter esses caras na mão e consegue, se comunicando, você consegue se comunicar com todos eles e entender todos eles. Facilita. Vamos lá.
que você precisa para a sua comunicação chegar em todos os cantos da Terra durante praticamente mais de 2000 anos? Você precisa de 12 pessoas. Você precisa de um storytelling, né? E você precisa de 12 pessoas. 12 divulgadores. 12 divulgadores. Cara, parece ser uma coisa absurda de pensar, mas quando a gente está dando aula, a gente está falando para algumas pessoas que vão falar para as outras. E a partir do momento em que você para pensar em como você fala e como você vai conseguir melhorar a sua estratégia de comunicação para falar com aquelas poucas pessoas que vão passar a sua mensagem para outras pessoas, cara, sua comunicação pode chegar em qualquer lugar. Tanto que a minha métrica de ser bom professor, eu falo, esse aqui eu acertei, reunião de pais. O pai vem falar do conteúdo da minha aula. Exato. Eu falo, o aluno não só prestou atenção, como ele prestou atenção a ponto de ensinar outra pessoa. E quando o aluno ensina, isso é fleuma, né? Quando o aluno ensina, o pico do aprendizado é quando você ensina alguém. Quando você para ensinar alguém, você revisita tudo aquilo, né? Revisita tudo e vai para a memória de longo prazo. Então, assim, não tem como. Né? E aí toda essa lógica, você está falando sobre a questão de padronização, de obediência, do vigiar e punir do Foucault, da escola e tal. A escola ela foi criada para preparar... Na verdade, ninguém queria escola, né? Só se criou as escolas porque os operários da fábrica, da era industrial, eles precisavam saber ler os manuais e saber o mínimo de alguma coisa para não sofrer acidente, para melhorar a produtividade. Então eles falaram, essa galera que não sabe nada, precisa criar uma escola para preparar essas pessoas para trabalhar na fábrica. E os filhos em casa também precisavam ficar em algum lugar enquanto ele estava ali produzindo. O cara estava na fábrica. E aí, a lógica da fábrica é o quê? Ficar quieto, obedece, tem um horário aperta para teu sair, parafuso. Aperta o seu parafuso, toca o sinal, tem horário para sair, tem horário para comer, você não pode sair a hora que você quiser, banheiro tem cronômetro, isso é lógica industrial. E aí, a escola foi construída para dar o input nos adolescentes, nas crianças, de como funciona uma fábrica, para que quando Vou te preparar para que eu te jogar lá. Para quando ele saísse da fábrica, aquele comportamento que já foi trabalhado desde criança se tornasse permanente na fábrica. Só que hoje a escola ainda é industrial, só que a gente vive uma indústria criativa. E aí você tem um choque. Por quê? Porque o cara não está preparado. A indústria evoluiu e a escola não, né? A indústria evoluiu e a escola não. E se você pega, por exemplo, a origem da palavra, né, a etimologia de escola, vem do grego escolé, que significa lugar de diversão, lugar que se aprende. Então a gente precisava... Imagina você falar assim, nossa, eu vou num lugar que eu vou aprender um monte de coisa. Olha como isso teria que ser legal. Olha como... Quando a gente pega um assunto que a gente está... assim, gosta e vai ler sobre o assunto, como é gostoso ler sobre aquilo que você quer. Ou seja, o aprendizado é legal, o aprendizado ele é positivo. Só que quando você burocratiza, é claro, você tem que ter um procedimento, não dá para deixar cada escola ensinar do jeito que quer. Tem que ter uma vertente. Mas uma coisa que eu penso, por exemplo, o Ministério da Educação, assim, uma hierarquia muito alta de educação, que ele tem que fazer de baixo para cima, ele tinha que dar ao professor 20% a 30% da aula, assim, meu irmão, você não é professor? Você não se preparou? Você tem 20% da aula do jeito que você quiser. Quiser sentar e dormir, vai ser sua aula. Você vai ter que dar resultado lá no final. O professor de grade ali, o professor que atende currículo, uma das maiores reclamações que eu converso com professores é: eu não posso sair da apostila. Porque aquele negócio, dia 1 tem que fazer a página tal, dia 2 tem que fazer a página tal. Ah, mas aí faltou, choveu no dia tal. Já embolou tudo, ele tem que correr com página. E aí eu falo assim, é igual você pegar um livro, a pessoa fala assim, li 50 livros. O cara não briga com o livro, cara. Você não é o inimigo do livro que você tem que ler ele rápido. Calma. Se você lê um que você absorveu, que você curtiu, né? Então, entender esse contexto e com o aluno, adolescente, cara, uma coisa que funciona muito com o adolescente é tipo jogar real. Você chega lá e fala assim, vamos fazer o seguinte, eu estou dando aula para criança,
que eu vou pegar na mãozinha. Imagina eu com um moleque com barbado igual você, eu dando a mãozinha e levando no banheiro, porque você não volta do banheiro. Tem um cara que eu sigo, ele me segue agora, ele foi até vereador na cidade de São Paulo, Sargento Nantes. Sargento Nantes foi da Rota. E ele fala duas coisas que eu até já falei para ele, né? Eu falei assim, sargento, eu apliquei um conceito da Rota com os adolescentes, mas no modo do amor, né? Vindo da Rota, a gente acha que é uma coisa impositiva, porque ele fala duas coisas. Quando ele enquadra o ladrão, ele fala, ladrão, a Rota chegou, perdeu, não embaça. Aí ele fala assim, como é que você quer ser tratado? Na moral, pô, tem droga, tem arma, pá, pega, grampinho, põe na viatura, leva, acabou, ninguém vai ter problema. Como é que você quer ser tratado? Agora, se você quiser enfrentar a Rota no tiro... Você manda a responsabilidade pro outro, é a responsabilidade dele. Você tira a responsabilidade de você e põe em quem tem que ter essa responsabilidade. Isso, como é que você quer ser tratado? Então, no primeiro dia de aula, é a pergunta que eu faço pros alunos. Sim. Eu falo, eu posso dar uma aula burocrática da apostila, de copia e cola, e fica lendo, e não sei o quê, ou a gente pode ter uma parada interativa. Eu lembro até uma vez, uma coisa que eu sempre falo para eles assim, né? Eu dei aula em algumas escolas católicas, e as freiras estão na escola, né? É bem interessante, assim, as escolas ficam dentro de conventos, então você tem um relacionamento com as freiras ali participando, é bem interessante. E eu sempre falava para os alunos assim, ó, a freira é um ser elevado, é um ser iluminado que se preparou para ser freira. Eu não sou freira. Quem faz o bem sem olhar a quem é a freira. A freira faz. Eu não. Eu vou ser o professor que provavelmente mais vai te respeitar na tua vida. Dificilmente você vai ter um professor que vai te respeitar mais que eu. Só que eu exijo o mesmo. Eu exijo que você também me respeite. Então é o seguinte, como é que você quer ser tratado? Eu lembro uma vez, quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, ganhou inclusive do Corinthians, vamos lembrar aqui, Elton Rato meteu aquela na gaveta, né? Larissa, tira o corte dessa aí que eu quero levar lá, tá, pra postar. O assunto nem é esporte, nem futebol, né? É. E aí quando o São Paulo ganhou, eu fui com a blusa do São Paulo. Pra zoar a galera, os corintianos, palmeirenses e tal, e uniu o São Paulino, fui com a blusa do time lá pra zoar na vitória. E aí eu descobri que tinha uns 10 lá, São Paulino na sala, e vamos, professor, ganhamos, uma felicidade dentro da sala de aula e tal. E aí eu comecei a falar, e aí, o que vocês conhecem? Né? Comecei a conversar do São Paulo, aí os moleques começaram a falar, tipo, do Raí. Eu falei, mano, vocês não eram nascidos? Como é que vocês conhecem? E um cara que foi muito citado foi o Hernanes. Por algum motivo, cara, a molecada conhecia muito o Hernanes. E o Hernanes me segue. Eu catei o celular e gravei. Falei, e aí, profeta, beleza? Olha aqui a molecada, você acredita? Os moleques não tem nem... Quando você jogou bola, esses moleques nem no saco tava. E não sei o que e tal. E aí ele gravou um vídeo de volta. Que legal. Mandou um vídeo, falou, um salve, pá, torcida tricolor. Fez, nossa, a molecada postou na internet que o Hernanes mandou um abraço e tal, legal. Aí o dia que a sala tá zoando, que eu vou cobrar, o moleque tá me zoando. Fala, na hora de mandar videozinho lá na rede social é da hora, né? Agora que eu tô precisando. Então fica vendo. Então eu sou besta. Se eu vou fazer um negócio... Então a hora que você precisa de mim, eu tô com você. Então a ideia é muito bem dada. Tem dia que a sala tá uma zona. Gente, vamos fazer o seguinte? Fica trocando ideia que hoje tá impossível de dar aula. Amanhã a gente pega forte nisso aqui. Beleza, professor. Tá resolvido. Agora você fica dando sermão, você fica falando, você fica buzinando. Não vai resolver nada, né? Não vai. Você tem que humanizar e personalizar o atendimento ao aluno. Né? Exato. É isso, porque você vai prestar um atendimento para aquele aluno. Você tem que conversar com ele, você tem que entender quem ele é, o que ele quer, o que ele espera. Exatamente. E aí você tem que saber jogar para ele a responsabilidade. Eu tenho que saber com quem que eu tô lidando. Aqui, pra gente começar já encaminhar pro fim, Iniciar o encerramento. Iniciar o encerramento. Faz nem sentido. Eu vou trazer aqui uma situação bem fresca. A Mari que não fique brava comigo, que eu vou expor agora. Atenção. Aconteceu uma situação hoje, diretor. E aí eu vou trazer como case, eu quero que você fale um pouco, eu acho que o Mori também pode entrar nesse contexto. Porque envolve o processo educativo também. O filho dela, mais novo de 6 anos, ele teve um momento que ele começou a chorar de repente. Ele estava jogando um joguinho e ele estava falando que era o joguinho, que o goleiro do joguinho dele era ruim. Ela, como mãe, obviamente, acredita que era por uma outra situação que tinha acontecido mais cedo.
e que aquilo ali despertou nele a vontade de chorar. Uhum. Eu particularmente, se eu pego o meu filho, ele chora por causa de um joguinho, eu pego o celular e falo assim, você vai chorar por causa de um joguinho? Eu tiro o celular da mão dele e ele não mexe mais. Depois eu vou sentar e vou trocar uma ideia com ele. E aí, é a linha tênue, né, que a gente tem. E aí a ideia é entender como que vai resolver. Ela, por exemplo, pegou, abraçou ele, fez um carinho, agradou, né? Porque ele estava triste, estava chorando. Particularmente eu vejo isso não como tão positivo, porque você está num momento que você coloca uma... Deixa a criança mais mimada. Qual que seria a melhor solução para esse caso? Como que você faz isso na prática? Eu orientaria qualquer pessoa a fazer o que a Mari fez. Porque assim, ó, quando a gente pensa assim, mas eu vou deixar mimado. Cara... Foi exatamente o mesmo... Que eu falei para ela, eu falei assim, eu não vou dizer que eu tô certo. O certo, não, às vezes... E também não tem certo. Mas assim, é o que eu penso, eu penso. Deixa a criança mimada. E tipo, também não tem certo, mas é a mesma coisa. Se eu deixar os alunos um dia zoar, eles vão ficar mimados e vão zoar sempre. Eu vejo exatamente o contrário. Porque assim, ó... A questão do mimado, o que a gente chama de mimado, está muito ligado à superproteção. O que deixa uma criança mimada é o seguinte, ela tomou uma atitude e ela não ter nenhum tipo de consequência com aquela atitude que ela fez. Só que assim, ó, quando nós fazemos alguma coisa errada, por exemplo, eu vou na tua casa e derrubo o copo. Aí eu falo, mano, derrubei o copo. Você fala, não, pô, fica tranquilo. Não, mano, não esquenta a cabeça. Você me deixa muito confortável. Não, esquenta esse copo aí também já. Não, fica, só afasta um pouquinho aqui, vou recolher e tal. Teu filho derruba o mesmo copo, é madeira. Burro, não sabe? Não você, né? Eu tô dizendo assim, o cenário. Sim, então assim, o geral, né? A gente respeita mais uma pessoa estranha que vai na nossa casa do que alguém que tá ali dentro. A questão toda nesse conceito é assim, ó. Se uma criança faz uma atitude errada, ela dá um tapa em alguém, ela briga, ela rasga um negócio, ela quebra, ela faz alguma coisa que ela foi lá e ela não tem consequência, vamos supor, ele ficou triste com o joguinho, arremessou o celular na parede, aí você vai lá e dá outro pra ele. Isso é mimar. Isso é mimar. Ponto pra você, viu? Agora, nunca que a gente desconsiderar a tristeza, o sentimento de uma criança... para achar que ela vai ficar mais forte, é igual o bebê que chora e algumas pessoas falam assim, deixa chorar que daqui a pouco para. Não. Isso tem um conceito chamado desamparo aprendido. O desamparo aprendido é o seguinte, você vai se desamparar até uma hora que você vai aprender a ser desamparado. Sim. Você vai falar, bom, eu já sei que eu não tenho família, eu não posso contar com ninguém. Aí vira o adulto que não confia em ninguém, que tem todo aquele problema. Então, nesse contexto, é o acolhimento. Depois do acolhimento, ou seja, você lembra, a criança não tem gerenciamento emocional, ela não consegue, ela chora. Tem hora que a gente, no nosso joguinho, a gente fica puto lá, que o nosso goleiro não fez o negócio. Mas a gente tem mecanismo de gerenciamento. Uma criança de 6 anos não tem. Acolheu, legal. Agora fala pra mim, por que você chorou? Aí foi a segunda parte que você falou que você fez. Não, beleza, eu afasto e tal, mas assim, por que você chorou? E aí você começa a entender e fala, porque eu perdi. Aí é a hora de você aplicar o conhecimento. Você sabia que na vida a gente vai perder às vezes? Nem tudo na vida acontece do jeito que a gente quer. Você pode morder essa madeira aqui, mano, não vai mudar nada. Então aceitar também que às vezes um dia a gente vai ganhar. Aí é o momento de educar. Que muita gente perde a oportunidade. Isso entra muito no que você falou antes do aluno que você chamou para pegar o outro que estava fora do grupo. Você tira da ideia. É a mesma estratégia. A mesma estratégia. Por quê? Porque para a criança, Rafa, o acolhimento é a coisa que mais marca na vida da criança. Eu tenho um amigo, ele tinha um sonho de ir para Disney. Ele tinha um sonho de ir para Disney. E aí, conheceu uma mina, casou. Qual que é seu sonho? Esposa, ir para Disney. Nossa, eu também sonho ir para Disney, vamos para Disney. Tinha uma filha de 7 anos. Pegou, foi para Disney. A menina viu Princesa, viu Mickey. Sensacional ir para Disney. Quantas crianças no Brasil têm a oportunidade de ir para Disney? Puta rolê. Quando eles voltaram da Disney,
chegaram no Brasil e tal, e aí tinha uma festa, alguma coisa, foram para uma festa. E aí um parente lá na festa viu a menina, a filha de 7 anos, e falou para ela assim, e aí, foram viajar, o que foi mais legal na sua viagem? Ela falou assim, o dia que meu pai me levou na lavanderia do hotel. Tipo, estavam com a roupa suja, aí o cara falou, tem uma lavanderia lá embaixo, vamos lá lavar. Que pegou a roupinha, pôs na máquina de lavar. Então, assim, a criança não falou, o Mickey, ou não sei o quê, a princesa. A parte mais legal foi na lavanderia com o pai. Então, eu vejo que nesse momento de descontrole emocional e tal, essa atitude que a Mari teve vai fazer... Como é o nome dele, do filho? Gabriel. O Gabriel vai falar assim, eu tenho onde recorrer quando eu tiver uma tristeza, quando eu tiver uma desregulação. É claro que essa desregulação ela vai melhorando, ela vai diminuindo no passar do tempo por causa da própria biologia. Uma parte disso aí a biologia vai resolver sozinho. Mas sempre saber. E eu falo isso, cara, que é assim, ó. O meu pai e minha mãe, eu já tô velho com a barba branca já, mas eu tenho pais que eu posso... qualquer momento ligar lá e falar assim, mano, tô com um BO aqui. Meus pais sempre falam assim pra mim, você pode, vai embora, mete a cara, muda, vende, compra, fala o que você quiser. Deu errado, teu chuveiro, tua cama tá aqui, ó, pra você poder voltar. Então isso pra um cara barbado, velho. Você imagina isso pra uma criança que tá em formação. Então eu vejo que o acolhimento, mas assim, não é assim, vou acolher e deixa quieto, aí joga de novo e triste, aí acolhe, aí joga de novo. Tem que trazer pra realidade também. Chorou, papapá, tamo aqui, tô com você. Passou, reduziu, entrou no nível de novo. E aí, por que você chorou? O que aconteceu no jogo que fez você ficar tão triste? Por que isso está acontecendo? E nós temos mais vivência, a gente tem mais ferramenta. Sim, eu não posso eu não posso perder na discussão para um moleque de 6 anos. É que às vezes o adulto não sabe usar as ferramentas, né? Esse que é o ponto. Ou ele Porque aí não é nem muito tá certo ou errado, às vezes é não saber usar a ferramenta. Ou ele acha que é igual. Ele fala, eu não choro no jogo, por que esse porra tá chorando? Pois é. E é diferente, né? Cara, eu tenho uma experiência para contar a respeito disso, e eu concordo em gênero, número e grau, Borghetti. E tem quando a gente faz um curso de pré-vestibular diferente, bem diferente, por sinal. Teve um aluno em especial que a gente tem os atendimentos para acompanhamento emocional, porque a gente sabe que um aluno que não está emocionalmente bem não consegue passar no vestibular, tá? Isso é básico. Mas só nós somos a única escola que faz isso. Né? Aliás, deixa eu fazer um parênteses naquela câmera ali. O Moro é a primeira escola que terá o selo do Instituto Brasileiro de Neurocomunicação, tá? Olha. Spoiler. Spoiler. Fica aí que daqui a pouco você vai saber. Falar sobre isso. É que assim agora eu tô comprometido. Agora eu falei publicamente, já é. Ao Moro e Neurocomunicação. Isso. E esse aluno, quando a gente senta com o aluno, a gente fala, tá, beleza, qual que é o seu objetivo? É esse. Pô, e aí, como é que é a sua família? Como é que é a sua rotina? Como é que você encaixa? Quais horas você para estudar? O que você faz? Tal. Aí o aluno começa a falar, pô, eu estudo demais, eu faço isso, eu sou muito estressado, tal. Beleza. Teve um aluno que ele ia muito bem durante o processo do cursinho, só que ele, na hora da prova especificamente, ele dava uma travada. Ele não conseguia executar. A gente conversou, tal, não sei o que, falando, pô, quanto você passa de tempo com a sua família, tal, com sua mãe? Então, eu vou pra academia, pra escola, fico o dia inteiro na escola, assim, cara, segunda-feira, que dia que a sua mãe tá em casa? Pô, segunda-feira à noite, minha mãe é enfermeira, trabalha por turno, não vejo muito ela. Né, porque estudo, né, e tal. E aí eu falei, a gente, né, no acompanhamento, falou assim, pô, na segunda-feira à noite, convida sua mãe para assistir um filme, pega esse dia em específico, esse período, esse horário, faz alguma coisa com a sua mãe, sai do celular, sai do videogame, senta, assiste um filme, come uma pipoca, qualquer coisa, vai dar uma caminhada junto com a sua mãe. O resultado desse moleque mudou da água para o vinho. A pergunta é por quê? O que aconteceu que um menino que não conseguia executar uma prova, que estava desequilibrado emocionalmente, começou a passar pelo menos 2 horas
junto com uma pessoa que é extremamente importante para ele durante a semana, que ele não tinha tanto contato, porque ida e vinda e tal, só trocava meia dúzia de palavras. O que mudou? Mudou tudo. Porque quando a gente entende e quando a gente gasta tempo de qualidade com as pessoas que são realmente importantes para a gente, isso dá segurança emocional. E essa segurança... E tem que lembrar que antes do aluno, antes do professor, antes do pai, tem um humano. Alguém que sofre, que tem tristezas, que tem... E tudo bem ficar triste. E tudo bem ficar triste. E quando você começa a entender, quando você consegue se sentir seguro, né, com as pessoas, cara, a sua vida começa a dar outra cor, entendeu? E aí você começa a ficar mais tranquilo. E aí quando a gente faz a reunião com os pais, porque a Almori é a única escola que faz reunião de pais antes do aluno, porque a gente explica para o pai, faz o seguinte, você quer que seu filho passe no vestibular? Quer. Então beleza, para de falar do vestibular, começa por aí. Para de cobrar sobre o vestibular. Chegou em casa todo dia, chega no seu filho e fala, pô filho, e aí, tudo bem? O que você aprendeu hoje? Essa pergunta muda o jogo. Olha a diferença de já estudou, vai passar? Já estudou, vai passar? Essa pergunta muda o jogo. Por quê? Quando você faz essa pergunta, e aí filho, o que você aprendeu hoje? O que foi legal na aula hoje? Faz o quê? O menino para e processa e revisita tudo o que ele fez no dia. Ele fala, pô pai, hoje o professor ensinou sobre raiz quadrada, mas puta, não peguei direito, mas o professor falou assim, assado. Pô filho, sério? Pô, mas e aí, você achou que é legal? Como é que foi e tal? Aí o filho vai revisitando. Então, e aí você tira o peso da pressão pelo resultado, coloca os pais no processo de uma forma tranquila, positiva, e aí ele vai revisitar do que ele aprendeu, não sei o quê, e fica mais leve para ele. Exato. Né? Não, só pontuando, eu tenho uma enteada de 15, que ela vai entrar agora, esse ano que ela entra no primeiro ano, do médio. E ela falou para mim que quer fazer psicologia, porque ela gosta do conteúdo aqui que a gente, né, comenta e tal. E eu falei para ela, você pode fazer o que você quiser. Se é psicologia, eu fico muito feliz porque eu posso contribuir mais, né? Se ela fosse fazer, sei lá, aviação, eu ia poder contribuir pouco. Psicologia eu posso contribuir mais. E eu falei para ela, eu entrei na faculdade, eu tinha 30 anos. Eu entrei até 34 anos, eu não tinha ensino superior. E tô aqui. Já dá tudo certo. Então também, de novo, a expectativa do pai do tipo, tem que entrar aos 18 anos na universidade, aos 22 tem que não sei o que lá, aos 25 tem que casar, aos 27 ter o filho. E a gente sabe, mano, que a vida é industrial. É industrial. Então, qual que é o problema de não entrar com 18? Porque quando você chega para um adulto e fala assim, nossa, tem um menino ali de 25 anos que ele falou que não dá mais tempo de viver. Qualquer adulto vai falar assim, tá louco, 25, mano, dá para viver. Pois é, então também dá para entrar na faculdade. Tem um grande problema nisso que você está falando, Borghetti, que é uma doença, né? E é uma doença que eu inventei, que se chama primofobia. Primofobia. E o que é a primofobia? Tô ligado. Primofobia é uma doença do pai, quando o filho chega em casa, tem a reunião de família ali. Tá todo mundo, tá pai, mãe, tio, primo. Natal, tá todo mundo ali. Aí o menino tá estudando, fazendo pré-vestibular, não passou ainda. E aí eu falo, e é você, fulano? Tá estudando? Passou? Não passou? Foi bem? Aí o pai ou a mãe dessa criança fala assim, tá vendo? O seu primo passou na USP em medicina em primeiro lugar. Você não consegue nem fazer uma prova. Aí o que faz esse tipo de comentário na cabeça de um adolescente que necessita, que tem um sério problema em relação a grupo, em relação a aceitação, relação social, né? Ele se compara, ele começa a parar de prestar atenção no processo dele para se colocar no processo do outro e se comparar com o outro, e dessa comparação você gera uma frustração. Já perdeu todo aquele conceito de processo, de onde você está indo, já era. E aí você mata esse adolescente, aí você quebra as pernas dele, né? Isso.
É a fobia que você tem quando alguém começa a falar do seu primo, que é muito melhor do que você. E a minha irmã, que pilota o maior avião do mundo, da Emirates, mora em Dubai, é minha irmã, não é meu primo. Tem que ficar. Ainda bem que você não sofre com isso, né? E corintiana ainda, né? Ela tá vendo? Tem um defeito. Bom, Borghetti, Belan, ficaria mais horas e horas aqui conversando com vocês, papo espetacular. Eu não esperava nada diferente conversando com vocês dois aqui. Essa fera aí, bicho. Mas sou seu fã, meu. Eu sou seu fã. Sou seu fã. Mais uma vez, brasileiro. mais uma vez eu agradeço vocês dois pela entrevista. Nós. Mori, te agradeço pelo espaço, os estúdios salomônicos da Omori aqui. E vamos fazer André. Diretora esse episódio só pôde acontecer por causa da diretora. Eu já ia falar isso, agradecer a Larissa também, que tá gerenciando essa parada toda aqui. E obrigado. Vocês querem deixar mais alguma consideração antes de eu... Já falei bastante, agradecer o convite, né? E dizer assim, cara, às vezes a palavra que talvez possa deixar no final aqui é escute. Que escutar é diferente de ouvir, né? Ouvir, a gente ouve um barulho, isso aqui a gente tá ouvindo. Escutar é ouvir com atenção. Então, às vezes, o teu adolescente, teu aluno, teu filho, teu sobrinho, ele tá falando para você tudo que ele precisa. Só que você não tá escutando. E você não tá escutando. Às vezes só ouvindo, né? É isso aí. E eu falo a respeito... Cara, tudo que a gente falou aqui tem a ver com vida, tem a ver com dedicação, tem a ver com processo, tem a ver com adolescente, mas tem a ver com adulto, tem a ver com todo mundo. Humano, né? Humano. Preste mais atenção no ser humano que está na sua frente. Espetacular. E assim a gente finaliza o terceiro episódio do Me Diz Online Entrevista. Dá o like aí. Curte esse vídeo, compartilha. O tema é interessante para todo mundo, Manda no grupo da escola. Vai pra mãe, pra diretora. Manda para todo mundo, porque é um tema muito interessante. Espero depois poder trazer os dois mais uma vez aqui, porque eu acho que esse é um papo que pode evoluir mais. E fica ligado, porque a gente já tem algumas entrevistas agendadas aí que a gente vai trazer para vocês. Muito tema legal, muita gente famosa, e logo a gente volta. Obrigado.